Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 838 do projeto Bíblia para Iniciantes, continuando aqui neste livro, nesta revelação poderosa que é Apocalipse. Amém? Vamos iniciar o capítulo 11, tá? Um capítulo de 14 versículos. Então vamos em 2 dias mais uma vez, como foi o capítulo 10. E lembrando que no final do capítulo 10, olha que versículo importante. Você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então, essa é uma mensagem que toca muito no meu coração. Espero que toque o teu também, para que possamos ser instrumentos, mensageiros da palavra de Deus. Amém? Eu não sei a palavra, eu não sei falar. Não tem problema, você pode compartilhar o projeto, essa semente poderosa, você pode compartilhar para várias pessoas e estude a palavra de Deus, busque que com o tempo você vai sentir a palavra fluindo da sua boca. Amém? Tenho certeza que isso vai acontecer também com você. Então vamos lá, capítulo 11. Vamos ficar nos 6 primeiros versículos, que começa dizendo assim: Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: Levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha aí. 42 meses significa 3 anos e meio ou 1.260 dias. Isso já está muito claro, sendo falado há algum tempo. Lá no livro de Daniel também fala sobre esse tempo. Então é um tempo de muita provação, é um tempo de provação terrível. O próprio Jesus falou em Mateus 24, a grande tribulação. Será como nos dias de Noé. E então é importante que nós estejamos atentos o que está falando esta mensagem, porque estes 3 anos e meio estão muito próximos. E esses 3 anos e meio, muito provavelmente, são os últimos 3 anos e meio dos 7 anos onde o anticristo ele vai reinar. Sendo que os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai ser um cara muito bom, né? Entre aspas. Ele vai ser muito parecido com Jesus, vai ter uma imitação. Na minha interpretação, eu creio, uma coisa minha, tá? Deixar bem claro aqui. Eu creio que ele vai ser revelado ao mundo com uma idade também parecida com a idade de Jesus. Porque se você for analisar, tudo que é do mal é cópia do bem. É cópia do bem. Eles tentam imitar e dizer que são bons, para enganar as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não estão preparadas. E o povo morre por falta de conhecimento. É por isso a importância de estarmos preparados. Tá? Então, Jesus se revelou, né, para nós, para o ministério dele, com 30 anos. Né? E foram 3 anos e meio de ministério e depois ele morreu na cruz. Tá? E no caso do anticristo, eu creio que ele vai se revelar aí com 30 anos. E quando chegar na metade desses 7 anos, ele vai se revelar e vão ser 3 anos e meio desse ministério do mal, né? Onde aí realmente ele vai se revelar e quem for cristão vai perceber que ele é o anticristo, tá? Mas nos primeiros 3 anos e meio ele vai enganar muitos cristãos, tá? A ponto das pessoas até colocarem aí a marca da besta como um sistema que vai trazer proteção, que vai trazer
praticidade na hora de comprar, vai trazer segurança e etc, né? Então, isso daí a gente já falou, mas é importante a gente estar preparado para isso, tá? Então, falando aqui de 42 meses, tá? Que os pagãos vão estar pisando a Cidade Santa. 42 meses. Cidade Santa é o quê? Jerusalém. E ele continua no versículo 3. E eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Novamente, um tempo de 3 anos e meio, né? Um tempo de muita tribulação. E continuando aqui, as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. O que são 2 oliveiras, 2 candelabros? Gente, lá em Zacarias, quando ele recebeu uma profecia, ele perguntou e o anjo, a princípio, falou que também não sabia. Mas olha o que diz, eu vou lá em Zacarias 3, 11 e 14, olha o que diz aqui nesse profeta. Vamos lá, Zacarias, lá no Antigo Testamento. Deixa eu procurar aqui, gente, rapidinho. Jeremias, Daniel. Vamos lá, vai chegar. Tinha feito uma marcaçãozinha aqui. Tá, beleza, cheguei. Diz assim, ó. Zacarias 4, 11. Não, primeiro 4, versículo 3. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí ele pergunta ao anjo, o anjo diz, você não sabe? Não, Senhor, respondi. E aí depois, lá na frente, o anjo, ele diz o que são essas 2 oliveiras. No versículo 11 ele diz, o que querem dizer as 2 oliveiras? Zacarias perguntou, uma de cada lado do candelabro. E no versículo 14 ele falou assim, eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. Ali, ó. Essas 2 oliveiras representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir ao Senhor. Será que está se referindo a essas 2 testemunhas aqui? Olha aí, lá atrás, uns 700 anos antes de Cristo, já estava falando sobre isso. E aqui, depois de Jesus, João teve essa revelação. Então, as 2 testemunhas são as 2 oliveiras, né? Que provavelmente ele está se referindo a essa profecia lá das Escrituras do Antigo Testamento. E os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Falando sobre candelabro, também tem, né, candelabro lá em Zacarias, mas a gente tem mais recentemente aqui em Apocalipse, quando a gente falou dos 7 candelabros, e o próprio Jesus disse em Apocalipse 1:20, e ele falou, né, a revelação do que seria os 7 candelabros. Ele falou, os 7 candelabros são as 7 igrejas, ou seja, está falando de 2 candelabros aqui, talvez está falando de 2 igrejas, de 2 representantes da igreja, enfim, não sei dizer o que é. Mas é muito interessante a gente ver 2 candelabros, e sendo que das 7 igrejas, 2 igrejas, a gente já falou sobre isso, são 2 igrejas irrepreensíveis, igrejas que o Senhor aprova, igrejas que o Senhor só fala coisas boas, que é Esmirna, em Apocalipse 2, e Filadélfia, em Apocalipse 3. E uma delas vai sofrer muito e vai ser perseguida, vai ser aprisionada, que é Esmirna, mas vai reinar com Jesus os 1000 anos.
e a outra vai ser protegida, né? Vai ser cuidado, vai ser resguardada durante esse tempo, provavelmente em lugares onde as pessoas vão poder comprar e vender sem colocar a marca da besta, durante esse tempo aí de provação intensa, 3 anos e meio. Tá? Então tudo isso daqui, gente, são interpretações, mas é muito importante colocarmos diante de Deus, né? E estarmos preparados. O mais importante é ter conhecimento, tá bom? Então fala aqui que as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. O importante é saber que essas 2 testemunhas são de Deus. E versículo 5 diz: se os seus inimigos tentam maltratá-las, com certeza vão ter vários inimigos tentando maltratar essas 2 testemunhas, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Uau! Lembra que também lá em Apocalipse, capítulo 1, diz que da boca daquela pessoa que João estava vendo, e depois a gente sabe que é Jesus, saiu uma espada afiada dos 2 lados. E a gente sabe em Efésios 6 que a armadura de Deus é composta de várias peças de defesa, né? Como o escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, a sandália do evangelho, capacete da salvação, mas a espada da palavra é a única de ataque. Então, nós podemos atacar o mundo espiritual? Podemos. Como? Através da nossa boca, da palavra. Então, só uma interpretação aqui, caso seja interessante, né, para você entender, que saía da boca dessas 2 testemunhas fogo e acabava com eles. Eu creio que pode estar falando aqui também da palavra, né? Jesus confrontou Satanás depois dos 40 dias de jejum com a palavra afiada, a palavra é poderosa, a palavra é uma espada. Amém? Mas aqui está falando de fogo, né? Então, só para a gente saber que tem isso daí também na Bíblia. E continuando, assim, quem quiser matá-las, quem quiser matar essas 2 testemunhas, precisa ser morto. Versículo 6, para a gente terminar. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciaram a mensagem de Deus. Engraçado não, curioso, que existe uma passagem lá em 1 Reis, onde Elias, ele ora e fecha o céu, e é exatamente esse tempo, durante 3 anos e meio. O próprio Tiago, ele menciona isso no capítulo 5, versículo 17, onde Elias orou e fechou o céu durante 3 anos e meio, e depois orou novamente e a chuva veio. Uau, então essas 2 testemunhas também terão a mesma autoridade, tá? Elas podem fazer isso, elas podem fechar o céu e muito provavelmente farão isso durante esse tempo de 3 anos e meio, onde elas estarão pregando a palavra, profetizando, anunciando a palavra, né? E continuando aqui, e tem também autoridade sobre as águas para que virem sangue. Olha aí, mais uma vez temos referência no Antigo Testamento, Moisés e Arão lá diante do faraó, tanto Moisés tocou o rio Nilo, né, e virou sangue, quanto Arão depois, os canais, todas as outras águas, eles também fizeram isso. Olha aí, 2 homens de Deus, Moisés e Arão, 2 testemunhas com autoridades parecidas. E, terminando aqui, também tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Lembra das 10 pragas, hein, que Moisés e Arão anunciaram lá. Então, gente, são 2 testemunhas que vão vir de Deus. Importante saber que elas serão maltratadas, elas serão realmente perseguidas, mas elas vão estar cheias de... São 3 anos e meio, viu, gente? Então, é uma coisa que com certeza vai ser anunciada, vai ser noticiada, e a gente precisa estar atento e saber que essas testemunhas, elas vêm de Deus, porque nos noticiários que vão aparecer, provavelmente serão julgadas como do mal.
né? Mas nós já vamos saber que essas duas testemunhas, elas são de Deus, vindo diretamente de Deus. E nessa época, as coisas de Deus vão estar... O pessoal vai estar rindo das coisas de Deus, rindo da Bíblia, rindo de Jesus. E só nós mesmo que estamos com conhecimento do Espírito Santo vamos entender que essas duas testemunhas realmente vão vir de Deus. Então é importante a gente saber disso, amém? Vamos orar. Pai amado, Senhor Deus, nós te agradecemos por tanto amor, Pai, por tanto cuidado, Pai, por nos prevenir, por nos aconselhar, por nos direcionar, Senhor Deus, por estar sempre, Pai, dando tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus. O Senhor é o provedor de todas as coisas, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter vindo, morrido por nós, obrigado por pagar pelos nossos pecados, obrigado, Espírito Santo, por agir em nossas vidas, que possamos estar sendo guiados por Ti, capacitados, ungidos por Ti, para que possamos cumprir tudo aquilo que Deus quer de nós, principalmente nesses dias que hão de vir, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.